cadastro de estrutura de etapa de avaliação. A estrutura de etapa de avaliação é o local onde é configurado as etapas de avaliação dos alunos e onde é feito toda a parte de fórmulas de cálculos das notas. Este módulo está em registros acadêmicos e estrutura de etapa de avaliação. Eu posso vir aqui pesquisar um que já existe, eu posso incluir uma nova etapa. No nosso caso, nós vamos cadastrar a etapa para o campo de treinamento. O nome que vamos dar aqui vai ser estrutura etapa OSP. Você pode colocar o nome que você quiser. Colocar a forma de avaliação nota. Aqui eu vou colocar a quantidade de etapas de avaliação. O que seriam essas etapas de avaliação? Vou mostrar aqui para vocês uma planilha que esse curso eu coloquei que ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ter 2 avaliações, cada avaliação vai ter uma recuperação. Então, obrigatoriamente, o professor vai ter 2 períodos para fazer a avaliação. Por exemplo, no meio do semestre e no final do semestre uma última avaliação. Para cada avaliação eu tenho uma recuperação. Lembrando que cada avaliação eu posso ter, por exemplo, avaliação 1, avaliação 2, eu posso ter mais de uma prova, certo? É só o nome. Avaliação 1, que é o período de avaliação, é a etapa de avaliação. Então, obrigatoriamente temos 2 etapas e cada etapa pode ter mais de uma avaliação, que o total dessas avaliações vai ser a avaliação 1, a nota da avaliação 1. Por exemplo, eu tenho aqui 2 notas, 9 e 9 aqui. A média das duas foram 9, então é o total da avaliação 1. Assim como na avaliação 2. Eu tenho que, somando todos os trabalhos e prova, fazendo a média disso aqui, deu 6. Então, a primeira eu tenho 9, a segunda eu tenho 6. Para recuperação, eu tenho aqui um 8. Esse aluno tirou um 8. É da mesma forma, cada recuperação eu posso ter mais de uma avaliação. Lembrando que isso aqui não é um campo obrigatório. Então, o sistema não vai registrar, cadastrar nota automaticamente para recuperação 1 e para recuperação 2. Nós temos aqui também, criamos também uma etapa apenas de cálculo. Por que foi feito isso aqui? Normalmente você tem muitas etapas de avaliação, tem um curso que tem, 8 etapas de avaliação. Então, eu preciso de ter notas parciais. Por exemplo, primeiro bimestre, eu tenho uma parcial. Então, foi criado aqui uma etapa de cálculo, só para mostrar para vocês como é que funciona a etapa de cálculo. E nessa etapa de cálculo aqui, ele só vai ter a maior nota dessas duas aqui. A fórmula está aqui, vai ter a maior nota das duas, assim como a cálculo 2 vai ter a maior nota dos dois. Então, assim, se isso aqui é uma etapa de cálculo, o professor nessa etapa aqui não vai poder fazer registro de notas, correto? Eu coloquei aqui algumas coisas para lembrar, que a etapa de avaliação é um período de avaliação, cada etapa pode ter mais de uma avaliação, que eu tinha falado para vocês. Na etapa de cálculo, o professor não consegue cadastrar a avaliação, já falei também. Etapas obrigatórias, o sistema cadastra a avaliação automaticamente, então, no caso, só vai cadastrar a avaliação na avaliação 1 e na avaliação 2. E para a gente finalizar, para contar as etapas de avaliação, a gente só vai contar onde tem avaliação e cálculo 1. Recuperação a gente não vai contar e nem resultado final. Contar o que, Daniel? A gente não vai contar o número de etapas. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês. Etapa 1, essa primeira que vai ser a primeira etapa, 1, 2, 3,
4 etapas. Então lá no sistema a gente vai cadastrar, vai gerar 4 etapas. Vou mostrar para vocês aqui porque agora. Aqui eu tenho avaliação 1, avaliação 1, e para essa avaliação 1 eu tenho uma recuperação. A recuperação eu vou colocar aqui, ó, criar etapa vinculada. Então eu tenho uma recuperação 1. Posteriormente, essa etapa, nós temos a etapa de cálculo. Então vai ser cálculo 1, vai ser o primeiro cálculo, etapa de cálculo. O tipo ele não vai ser regular, vai ser uma etapa de cálculo. Preciso colocar aqui, informar aqui que o professor não vai lançar notas nessa etapa aqui. Nós temos a outra etapa, que é a etapa de avaliação, a segunda avaliação, né? O segundo período de avaliação, a segunda etapa, e vinculado a ela, nós temos uma recuperação, que é a recuperação 2. Recuperação 2. Percebam que vai ficar bem parecido com o que está lá no Excel. E aqui nós temos a etapa cálculo 2. Mandei confirmar. Olha como é que ele vai ficar. Ficou 7 etapas, ó. Então vamos lá no Excel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas também. Correto? Com isso a gente conclui a primeira parte do nosso cadastro. Então eu vou para a próxima aba agora. Agora aqui, ó, em cada campo desse aqui, nós temos a etapa de cálculo 1, que a gente vai ter a maior nota dessas duas. Cálculo 2, que vai ser a maior nota dessas duas aqui. E o resultado final, que vai ser a média desse, cálculo 1 e cálculo 2, a média das duas. Então vamos lá. Para o primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar BP1. Quem é BP1? Este aqui, ó, este campo aqui. Se BP1 for maior que RP1, então considere, né, o valor BP1. Se não, considere o valor da recuperação, RP1. Com isso a gente fecha essa fórmula. Ele vai trazer aqui na etapa de cálculo a maior nota entre as duas. Da mesma forma, aqui na etapa de cálculo 2, aqui como já estava gravado, eu estava fazendo alguns testes, já estava gravado. Mas ó, BP3 for maior que RP3, então BP3, se não, RP3. Então ele vai considerar a maior nota das duas etapas. E aqui a final vai ser, o certo seria a gente colocar a média. Tem aqui as funções aqui, ó. Tem várias funções que você pode utilizar. A média de BP2 e BP4. Mas essa função aqui ela não aceita dessa forma. Então eu preciso colocar o valor certinho. Então se na verdade média, a média desse resultado aqui, vou copiar com esse resultado aqui. Então ele vai pegar a média das duas etapas. Vou validar todos os outros campos. Não precisaria fazer, mas vou validar aqui e vou gravar a estrutura de etapa de avaliação. Aqui ele incluiu com sucesso. Ele trouxe a mensagem da pesquisa, porque não trouxe nenhuma pesquisa, porque realmente não estava selecionado. Então eu vou selecionar aqui o campus. Ele vai te dar a opção para me consultar, editar, excluir e vincular a matrizes.
Nesse caso aqui, a gente vai fazer a vinculação. Vamos vincular a matriz que nós cadastramos. Tá. Vamos vincular ao período letivo. Nesse caso aqui, nós não temos ainda período letivo, porque o período letivo não foi cadastrado. A gente não chegou na aula do período letivo. Quando a gente cadastrar o período letivo e for utilizar esse módulo, a gente vai vir aqui e cadastra. Então, você não pode esquecer de quando você cadastrar o período letivo, você precisa vir aqui e precisa vincular a matriz. Depois de vincular, você confirma e está ok. O cadastro da estrutura de etapa de avaliação vai estar concluída. Então, basicamente, o que vocês precisam ficar atentos são essas observações aqui. Vocês precisam lembrar disso aqui. Lembrar que isso aqui é apenas uma etapa de avaliação, correto? Que cada etapa de avaliação pode ter mais de uma avaliação. Vocês podem ir até o módulo do professor e verificar a parte de cadastro de notas para vocês entenderem direito essa questão de etapas de avaliação. Beleza? Lembrando que você pode fazer etapa de avaliação de todo tipo. Então pode ter mais de uma etapa, pode ter 3, 4 etapas, mais de uma recuperação, fazer média, soma. E isso vale da criatividade e da necessidade, né, de cada instituição. Então verifica no seu plano de curso, verifica como é que funciona o curso e faz o cadastro da forma correta.